obrigado aí a todos, obrigado obrigado ao IBRAC por disponibilizar esse espaço aqui para a gente ter essa conversa hoje. Acho que na linha do que muitos já disseram aqui, eu não posso deixar de dizer que eu estou muito feliz de poder estar presencialmente novamente falando aqui com vários amigos e com mais pessoas, né, também que estão conectadas aí. Então, acho que desde ontem o evento tem sido muito interessante, um sucesso. Estou muito feliz de ver o resultado. E mais feliz ainda de ter a oportunidade aqui de tratar de um tema que eu considero importante, que é a evolução aí das teorias do dano, e com três profissionais aqui que eu admiro bastante. Prazer estar aqui com eles e poder ouvir um debate que eu tenho certeza que vai ser bem importante. Os três dispensam apresentação, mas de toda forma eu vou fazê-la. Primeiro, aqui ao meu lado, eu tenho a conselheira Paula de Azevedo. A Paula já está aí no CAD há mais de 3 anos, né, como conselheira. A Paula tem LLM pela Universidade de Georgetown, em Washington, bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, professora de Análise Econômica do Direito no IDP, em Brasília, e antes de se juntar ao CAD, teve aí, atuou como advogada e também uma passagem pela própria antiga SDE. Então, obrigado por ter aceito o convite e estar aqui dividindo a mesa presencialmente comigo. E na tela temos aí o Diogo Coutinho. O Diogo é professor da Universidade de São Paulo, professor de Direito Econômico. Ele é formado pela USP, tem mestrado na London School of Economics e é pesquisador do Núcleo Jurídico do Observatório de Inovação e Competitividade do IEA da USP. E o Diogo, enfim, tem aí escrito bastante ultimamente justamente sobre o tema que a gente vai discutir aqui. Obrigado, Diogo, por ter participado. O Diogo estava ontem presencialmente aqui, mas infelizmente precisou atender uma urgência aí em Brasília, então vai participar virtualmente. E por fim, prazer estar com o Jorge Padilha. O Jorge é um dos principais economistas aí antitruste no mundo. O Jorge, ele é Senior Managing Director e Head da Compass Lexicon na Europa, na verdade, fora dos Estados Unidos, né? Ele cobre toda a região da EMEA, tem mestrado e doutorado na Universidade de Oxford, é pesquisador pelo Centro de Estudos Monetários e Financeiros de Madrid e professor de Competition Economics na Barcelona Graduate School of Economics e na Toulouse School of Economics. Bom, acho que a ideia desse painel surgiu dentro de um grupo de estudos que a gente tem no escritório, que é um grupo de estudos focado em discussões relacionadas aí ao mundo digital. E, dado que muito se discute sobre o mundo digital, a gente ficou questionando quais são os temas que são mais transversais, né, para a gente não ter aqui um debate, ou talvez mais um debate sobre mercados digitais, né. E daí surgiu a ideia de se falar sobre metodologia de análise, né? E, é claro, a teoria do dano é uma das ferramentas importantes e que, na minha opinião, acho que talvez a gente, nos casos que nós temos aqui no Brasil, às vezes essa pergunta de qual é o dano que quer ser evitado, né, ou remediado num caso de conduta, às vezes ele fica um pouco de lado, né? Você tem ali discussões sobre a estrutura do mercado, sobre dinâmica, mas talvez uma pergunta central, na minha visão, de o que é o dano, né, ela fica
ali de lado. E foi pensando um pouco nisso e como que a própria interação entre o mundo digital e o mundo físico, né, vem causando uma disruptura no próprio funcionamento de várias indústrias tradicionais, que nós tivemos a ideia de fazer essa conversa, né? Então, a ideia aqui é, de fato, colocar perguntas, né, do que seriam aí teorias do dano, o que é o dano que precisa ser endereçado, e como que eu faço essa análise no caso a caso, principalmente casos em que a dinâmica competitiva do mercado ela está sendo transformada de uma forma brutal por conta da digitalização da economia. Acho que ontem a gente teve 2 painéis interessantes, o primeiro que falava de plataformas digitais e do próprio estudo, né, o caderno do DEE. Depois a gente teve um pouco mais tarde um painel sobre meios de pagamentos e acho que o setor financeiro e o setor de varejo que foram ali abordados são 2, talvez, dos principais setores que mais foram impactados por conta de toda essa digitalização, e não necessariamente a gente está falando ali única e exclusivamente sobre plataformas digitais. Então, aqui, o Diogo, acho que ele vai falar um pouco, ele tem até um paper aí falando sobre novas teorias do dano, né, que seriam necessárias, talvez, para abordar temas relacionados a plataformas digitais, mas eu queria dar um passo um pouco atrás e até colocar uma pergunta que o que é o dano em si, né? Porque sem ele a gente, eu acho que perde um pouco a finalidade da própria discussão. E aí, só para finalizar essa fala aqui e passar para os nossos palestrantes, acho que tem uma fala do Padilha, num evento da OSDE, há alguns anos atrás, em que ele discute, né, o conceito de conduta unilateral e quando que uma conduta unilateral deve ser considerada anticompetitiva, né? E lá, nessa fala, ele coloca de uma forma muito correta, na minha visão, de que você precisa de o teste ele precisa de 2 etapas aqui. Uma é você identificar se há, de fato, uma distorção do processo competitivo, mas também se há, pelo menos, a potencialidade de uma redução no longo prazo do bem-estar do consumidor, né, do consumer welfare. Porque sem o segundo, sem a identificação desse dano em si, você pode até ter um problema, né, mas que deva ser remediado por uma intervenção antitruste. Eu acho que essa é um pouco a ideia do debate aqui, que eu gostaria de colocar. E aí, nessa linha, antes da gente falar sobre teorias específicas que têm sido discutidas cada vez mais, né, e principalmente o uso de dados, privacidades, novas, de fato, tendências que estão sendo discutidas, eu queria pedir aí para os 3, talvez começando com o Diogo, que falasse um pouco sobre esse ponto de vista teórico, né, de o que são, né, as teorias do dano, qual é o dano que deve ser objeto aqui, ou bem maior a ser protegido, para que, e depois a Paula e o Jorge podem comentar um pouco, né, numa visão mais prática aí do Brasil e da Europa, para depois a gente passar o bate-papo para temas mais específicos e teorias específicas que estão sendo discutidas. Com essa introdução, eu passo a palavra para o Diogo. Eu vou começar, gente, tentando, para endereçar as questões tão pertinentes e tão necessárias feitas pelo Márcio, tentando descrever, antes de mais nada, eu acho que é válido fazer isso, o que são teorias do dano. Eu vou pedir que, se por qualquer razão a minha voz ou a conexão ficarem ruins, por favor me avisem para eu não continuar sozinho aqui, e aí a gente dá um jeito de seguir. Eu, na pior das hipóteses, fico sem imagem para melhorar um pouquinho a conexão. Tudo bem? Muito bem. Eu estava dizendo aqui, o que são teorias do dano, né? Até onde eu tenha procurado, não achei nada muito formal, pelo menos não na nossa língua, sobre o que é uma teoria do dano, o que é o conceito de teoria do dano. Mas, de qualquer modo, eu acho que é possível dizer
que teorias do dano são proposições desenvolvidas, nesse caso aqui, por autoridades antitruste, sobretudo em função do aprendizado trazido por casos concretos, né, para testar se determinada ação ou determinada transação poderia afetar negativamente a concorrência, produzindo um dano, né, prejudicando consumidores. Na prática, em outras palavras, teorias do dano costumam se apresentar como testes que servem para identificar ou para colocar à prova uma determinada tese concreta e plausível e identificar um possível efeito concorrencial nocivo ou danoso e, com isso, delimitar e contextualizar a aplicação de regras mais gerais. Nesse sentido, eu penso que teorias do dano podem ser entendidas como teorias que têm lastro na legislação, têm lastro, portanto, na lei, não são necessariamente, não são com a lei de modo algum incompatíveis, mas são mais construções, digamos, interpretativas desenvolvidas pela teoria e pela prática do antitruste. Em outras palavras, não são exatamente testes que se detalham na lei, mas também não são antagônicos em relação a ela, não se confundem com ela. As teorias do dano dão concretude às regras à luz de um determinado caso concreto. As teorias do dano, assim compreendidas, têm certas características importantes e úteis e funcionais. Elas são maleáveis, elas podem ser ajustadas, elas podem ser calibradas, elas podem ser atualizadas à medida em que a jurisprudência de uma determinada autoridade concorrencial evolui, para que assim se adequem a novos desafios, inclusive sem a necessidade de mudar a lei. Nesse sentido, as teorias do dano são ferramentas analíticas que estão elas próprias em constante evolução, e eu penso que não há mal nenhum, ao contrário, que novas teorias do dano surjam, inclusive de forma específica, para mercados digitais. Então, pegando um pouquinho o tema desse nosso painel, tem a ver com a evolução, com a transformação das teorias do dano, eu diria desde logo, para tentar aqui propor uma tese, ou talvez uma hipótese, melhor dizendo, mas, enfim, uma ideia, eu diria o seguinte: mercados digitais apresentam características específicas e se estruturam em modelos de negócios complexos e inovadores de forma tal que conceitos e teorias desenvolvidos e aplicados para mercados analógicos podem não se revelar mais adequados, e eu diria que há evidências empíricas de que isso está acontecendo quando se trata de mercados digitais. Pois bem, por conta das características distintivas desses mercados digitais, do modo como eles se estruturam, do modo como eles operam, me parece sim que novas teorias do dano são necessárias, não são prejudiciais, não são ruins, para que uma aplicação mais efetiva do direito da concorrência seja possível. E eu diria ainda que as evidências mais concretas e empíricas, centradas nos casos decididos pelo CAD nos últimos anos, mostra que certas teorias do dano, que já estão sendo moldadas e concebidas e aplicadas em outros países, ainda não passaram a ser incorporadas de forma sistemática pela autoridade antitruste brasileira, embora o CAD já tenha plena e total consciência da importância das características dos mercados digitais e já venha tentando, evidentemente, antenado e atento como é para a evolução dessas teorias do dano em outras jurisdições. Enfim, a literatura internacional, é isso que eu estou tentando dizer aqui, juristas e economistas têm apontado para uma série de mudanças e necessidades de ajustes em teorias do dano tradicionais para que elas sejam mais bem aplicadas a mercados digitais. E apesar do universo possível de teorias do dano ser muito amplo, o que eu procurei fazer nesse artigo mencionado pelo Márcio, em coautoria com a Beatriz Kira, foi tentar identificar algumas famílias de teorias do dano ou conjuntos de teorias do dano que podem ser revisitadas ou ajustadas
como quem ajusta a lente de um óculos que vai ficando anacrônica, que vai ficando vencida, para mercados digitais. Muito rapidamente, eu vou passar aqui por essas 4 famílias de teorias do dano, digamos assim, típicas e centrais, eu diria, nos mercados digitais. Muitos e muitas de vocês já conhecem, porque têm trabalhado e têm estudado as plataformas digitais e a concorrência nesse campo, o fato, por exemplo, de que é muito comum que a noção de aumento de preço seja central, seja pedra de toque para analisar, por exemplo, o resultado de condutas ou de concentrações. Mas, em mercados digitais, né, já é conhecido esse fato, o preço, né, nem sempre é preço monetário, nem sempre é um preço visível, considerando o fato de que muitas plataformas usam políticas de preço zero e, mais do que isso, ou tanto quanto isso, ou simultaneamente a isso, usam formas pouco visíveis de subsídio cruzado entre os seus diferentes lados, entre os seus diferentes mercados, de forma tal que, para a autoridade antitrust, olhar apenas para aumentos ou comportamentos de preço em um ou alguns desses mercados pode ser insuficiente ou pode ser até mesmo problemático do ponto de vista de uma análise mais holística, de uma análise mais completa. Né? Olhar para custos não monetários, né? Olhar, por exemplo, para ganhos que a coleta, por vezes excessiva, de dados pode trazer, é algo que me parece ser componente de um conjunto que eu chamamos assim, Beatriz e eu, nesse artigo que foi publicado na revista do CAD, de uma família de novas teorias do dano, ou seja, como olhar o comportamento de preço considerando um mundo, um universo digital no qual o preço zero e subsídios cruzados, os mais variados, são muito comuns. Coleta de dados extremamente comum em plataformas digitais, e isto é monetizável de formas muito pouco conhecidas pelo ferramental analítico do antitrust, tal como a gente o conhece hoje. Um segundo grupo de teorias do dano tem a ver com a redução da qualidade de produtos ou de serviços prestados, e, igualmente, isso não é uma coisa fácil de identificar em mercados digitais. Por exemplo, uma mudança na política de privacidade para dar menos controle ao usuário poderia ser enquadrada como uma redução de qualidade, né? Um exemplo mais recente e controverso, talvez, é o debate quanto à mudança de política de dados do WhatsApp, a possibilidade de compartilhamento de informações com o Facebook. Não estou dizendo que isso tenha acontecido, mas existem desafios novos ligados à noção de qualidade do produto ou do serviço prestado pelas plataformas digitais, e isto pode compor um novo conjunto que aqui, do ponto de vista terminológico, a gente poderia chamar de uma nova família de teorias do dano. Isso tem a ver, portanto, com práticas que venham a reduzir a qualidade com prejuízos para o bem-estar, para o consumidor final. Um terceiro, só para dar mais um exemplo, né, em uma plataforma digital, a quantidade de anúncios na tela, né, pode ser vista, a depender de como ela esteja disposta, como uma certa redução da qualidade. Nas plataformas digitais, a arquitetura da tela que a gente enxerga faz muita diferença, né, e não é algo que seja intuitivo para os métodos e para a cognição, por assim dizer, do antitrust tradicional. Um terceiro grupo de teorias do dano diz respeito à redução da escolha e aos efeitos deletérios à inovação que podem ser provocadas por estratégias de negócios conduzidas por empresas que atuam em mercados digitais. Por conta da dinâmica específica deles, que são mercados movidos à inovação, empresas entrantes no mercado que não necessariamente têm faturamento alto podem se tornar competidores rapidamente
ou podem exercer alguma pressão competitiva significativa em relação a plataformas dominantes. Mas nem sempre as ferramentas do antitrust, essas empresas menores são identificadas, né? E esse é o problema que está associado às killer acquisitions, né? Na qual concorrentes potenciais são adquiridos por plataformas dominantes para não se tornarem competidores, e isso pode reduzir incentivos à inovação ou inibir o surgimento de novos produtos. Então, tem um outro, digamos assim, ponto cego, né? Estou fazendo aqui uma certa provocação, evidentemente que ela não é uma provocação feita exclusivamente ao CAD, ela é uma provocação feita a toda e qualquer autoridade ou pessoa que procura encontrar a melhor lente analítica para identificar danos potenciais no campo das plataformas digitais, mas o que nós temos aqui é algo que diz respeito à inovação e ao modo como, sobretudo, plataformas dominantes podem arrefecer, apesar de o contrário também poder acontecer, a inovação. Aí, em especial, o problema das killer acquisitions, que nós podemos discutir depois, porque o excelente outline que o Márcio Soares e a equipe dele propuseram aqui para esse painel, mais para frente tem algo sobre killer acquisitions, se der tempo a gente volta para isso lá na frente. Por fim, gente, pois não, você ia falar alguma coisa, Márcio? Pode concluir, desculpa. Que eu ia falar. Tá bom, já vou concluir. Só vou falar do quarto grupo de teorias do dano, né, quarta família. Eu só estou adiantando algumas coisas porque eu achei que valia a pena, depois eu já vou parar. Diz respeito à existência de meios e de incentivos para que empresas de tecnologia favoreçam os seus próprios serviços ou produtos em detrimento de concorrentes. Isso é o que já conhecemos sob a alcunha de self-preferencing, né? Isso é possível por conta da estrutura verticalizada, integrada dos mercados digitais, que são muitas vezes comparados a ecossistemas, um conceito importante e novo, que a gente pode também discutir depois, aqui, né, um conceito que me parece sem o qual não dá para entender direito a regulação ou o antitrust das plataformas digitais. E só para encerrar essa primeira rodada, perdoem-me se eu me estendi um pouco, o que esta pesquisa empírica na jurisprudência do CAD mostra, essa que nós fizemos nesse artigo, é que o CAD vem aos poucos incorporando novas teorias do dano, modificadas e adaptadas às características dos mercados digitais, mas isso ainda não é um processo amadurecido. Não significa, portanto, que o CAD não esteja fazendo, ao contrário, mas significa que não há ainda, de forma robusta ou de forma madura, a aplicação disso que outras autoridades do mundo já vêm também de forma lenta e progressiva fazendo quando se trata de mercados digitais. É por essa razão que a gente defende a atualização das teorias do dano adotadas pelo CAD com o objetivo puramente de sofisticar os parâmetros de análise para identificar práticas anticompetitivas peculiares dos mercados digitais. Vou ficar por aqui para depois a gente voltar e conversar mais. Obrigado por essa primeira rodada, gente. Perfeito, Diogo, ótimo. Não, acho que você coloca de uma forma bem clara aqui, né, e nos dá, eu acho que um landscape interessante para a gente explorar, porque na minha visão acho que você coloca muito bem os pontos de discussão, e neles eu sempre tenho essa preocupação, né, de uma visão, ou o risco que a gente tem de uma visão talvez um pouco preconceituosa, no sentido de que, bom, muitos dados, de fato, ele necessariamente vai gerar, né, uma piora, né, na experiência do usuário. Talvez não, né? Eu acho que a gente vê, e mesmo essa discussão das killer acquisitions, né, você vê que, enfim, muitas delas, na verdade, se prestam justamente para acelerar a inovação, ou talvez até trazer inovações que não estariam sequer sendo cogitadas, né, se essas empresas não se juntassem. Então, acho que aqui que eu acho que é o principal ponto de discussão, que é uma análise bem cuidadosa de aonde de fato está
o dano, né, para a gente não ficar com slogans que acho que eles são perigosos, né, e podem colocar ali selos, né, em alguns players e algumas condutas que não necessariamente justificam ali uma intervenção. Mas, bom, vou passar para a Paula aqui, por favor, Paula, se puder comentar um pouco a fala do Diogo. Obrigada, Márcio. Eu queria começar agradecendo o IBRAC, na pessoa do Márcio, pelo convite, parabenizando pelo evento. É muito bom estar de volta, acho que todos estão falando isso, né? Mas realmente é muito bom estar de volta. E eu não posso deixar de dizer que esse provavelmente será meu último IBRAC, provavelmente não, né? Será meu último IBRAC como conselheira do CAD. Então eu queria aproveitar esse momento para agradecer à comunidade Antitrust por ter me acolhido de maneira tão calorosa e pela contribuição que a comunidade faz, pela forma como pensa o Antitrust e ajuda o CAD e me ajudou particularmente a melhorar a qualidade do meu mandato. Então, eu sou muito grata à comunidade Antitrust por essa troca. Então, passando ao tema, né? Bom, eu não vou agregar nada ao que o Diogo disse. O Diogo realmente acho que explicou muito bem o que são as teorias de dano e que a necessidade de haver dano e a necessidade de haver teorias de dano. Eu acho que o que eu gostaria de comentar é sobre por que no Antitrust nós precisamos de teorias do dano. Eu acho que isso advém justamente da tipicidade aberta da lei, tanto brasileira, quanto americana, quanto europeia. Isso é uma consequência prática do fato de que o mercado evolui de forma muito mais rápida do que a própria legislação. Então, a gente precisa de uma tipicidade aberta para poder adequar o direito da concorrência aos novos modelos de negócio, às novas formas, estratégias, incentivos. Agora, o que nós temos visto e que o CAD já reconheceu é que, inclusive o CAD reconheceu isso no caso Mosaico Buscapé, que nos mercados digitais é preciso, às vezes, talvez dar menos ênfase à definição de mercado relevante e mais ênfase às teorias de dano, né? Isso seguindo o relatório da Comissão Europeia, o relatório encomendado pela Comissão Europeia. E por que isso? Na minha visão, isso decorre do fato de que o locus da concorrência, da competição, ele migrou com a digitalização da economia. Ele migra do mercado relevante do produto para algo entre o mercado relevante do produto e o mercado como um todo. A concorrência ela já não está mais dentro do mercado relevante do produto, mas ela está entre ecossistemas que estão travando uma guerra pelos gargalos, pelas novas arquiteturas industriais e para que seu ecossistema seja o novo mercado. Agora, aqui é importante falar, né? Eu estou falando de travando uma guerra, isso significa concorrência, ou seja, isso é positivo, né? A concorrência entre ecossistemas é positiva. Então, quando que a gente deve intervir e quando que a teoria de dano é importante? Quando há um potencial dano que vai reduzir o bem-estar do consumidor a longo prazo. E por que eu estou enfatizando a longo prazo? Porque em muitas análises antitrust de mercados digitais, a gente tem visto as autoridades, às vezes, tomar uma decisão muito imediatista. Então, ela foca na redução do preço ou na redução de oferta no curto e no médio prazo. E não olha para a estrutura do mercado que está mudando e se a longo prazo as condições de concorrência, as condições ainda haverá condições de concorrer naquele mercado. Isso é algo que ainda, a meu ver, ainda falta. Então, eu acho que é importante ressaltar que mesmo nos casos em que a ESG ou o Conselho reconheceram, né, que diante de plataformas ou mercados digitais, eles não têm a mesma estrutura de incentivos, são de mercados distintos, ainda assim segue-se tanto para a análise da teoria de dano como aplicando a teoria de dano no ato de concentração ou na conduta unilateral, segue a estrutura de análise de mercados tradicionais. Então, tem sobreposição horizontal, não tem? Atua no mesmo mercado relevante de produto? Qual o mercado relevante geográfico? Essa conduta eleva ou não barreiras à entrada? Só que aí é que entra, a meu ver,
o elemento importante da teoria do dano nos mercados digitais e nos mercados tradicionais que estão se digitalizando, que é a concorrência, reconhecendo que a concorrência está se dando entre ecossistemas, os incentivos e as forças que determinam a concorrência não são mais aquelas de Michael Porter da década de 70. Ou seja, o que está movendo as empresas não é mais a organização industrial tradicional que todos nós, como advogados antitruste, pensamos. Então, as empresas não estão preocupadas com ameaças de novos entrantes, poder de barganha de clientes, ameaça de produtos substitutos, poder de barganha dos fornecedores e rivalidade entre concorrentes. Esses não são mais os aspectos que devem ser analisados. Não que eles não devam ser analisados, eles devem ser analisados, mas também devem vir acompanhados das principais forças que afetam a posição no mercado nos mercados digitais e dos ecossistemas, que, por exemplo, aqui eu estou tirando da literatura, tá? Isso aqui não é minha opinião. Efeitos de rede, clustering da rede, desintermediação, multi-homing e network bridging. Então, o que eu acho que a teoria de dano tem que atualizar, então, qual que seria o ponto de ação, né? A gente precisa atualizar as teorias de dano, levando em consideração os incentivos e as estruturas da concorrência em mercados digitais ou digitalizados. Porque, no fundo, a teoria de dano, como o Diogo bem explicou, ela nada mais é do que você fazer uma proposição de aquela conduta tem o condão ou tem o efeito possível exclusionário, e se tiver, é capaz de afetar a concorrência, então você vai fazer essa análise à luz das estruturas de incentivos e de acordo com o que hoje normalmente fazemos, organização industrial. Se a organização industrial não se aplica mais aos mercados digitais, então por que a gente continua usando e não está usando o que de fato rege a concorrência nos mercados digitais? E aí também, só respondendo rapidamente aqui o que você falou sobre dano, os tipos de dano também precisam ser atualizados. O Diogo já falou muito bem sobre os 4 tipos de dano, né? Não vou repetir, mas a gente precisa olhar a teoria de dano e verificar se o dano que está ocorrendo também está dentro desses danos novos que o Diogo e a Beatriz propuseram no artigo deles. Ótimo. Não, acho que são pontos super relevantes. Eu vou pedir para o Jorge comentar. Hoje, infelizmente, o Jorge vai tem um hard stop aqui, 12h30, então, Jorge, eu já pedi para você comentar e talvez sobre esse ponto mais geral, e talvez já falar um pouco sobre um dos pontos que o Diogo trouxe na fala dele, que são essas análises sobre estratégias relacionadas ao uso de dados e políticas de privacidade. Acho que você tem escrito e falado aí sobre isso, e seria interessante se você já pudesse falar um pouco do ponto de vista geral, mas também já tecer alguns comentários sobre essa teoria relacionada ao uso de privacidade que você tem comentado, por favor. So thank you very much. I hope that you can hear me well. Yes. First of all, thank you again for the invitation. Thank you to IBRAC for inviting me to this event. It's a real pleasure to be with all of you. I agree with the previous panelists that properly specifying a theory of harm is critical in antitrust cases. One needs to understand what is the link between the action or conduct that is being considered and the distortion of the competitive process and the potential harm that action may cause on consumers. I have been discussing over the years, in recent years, the notion of platform envelopment. Platform envelopment using data in order to exclude competitors. Platforms, as Diogo mentioned before, oftentimes collect data, and one of their important competitive advantages is the data that it is in their possession. And they use that data and monetize that data very effectively. They have A, access to many different sources of data, and B, they have the artificial intelligence tools required to process that data so as to understand consumer preferences, consumer habits, consumer desires. Now, data-driven platforms, such as, for example, Google
or Facebook are in constant need for additional sources of data. What distinguishes them from their competitors is not just that they have more data of a particular type, for example, in the case of Google, more search data, is that they have access to many different types of data that they can combine to create super profiles that indicate with great precision what consumers of a certain type, of certain socio-demographic characteristics desire and are looking for. Those super profiles are extremely valuable to advertisers. These platforms, therefore, may have an incentive to get into other markets, adjacent markets, sometimes even fairly distant markets that have one characteristic in common, which they are rich sources of additional data. So this is why a search platform may be interested in entering into the market for the provision of mobile operating systems. Why? Because through the mobile operating system, one can collect location data. Or why other platforms may be interested in getting into financial markets, in banking markets. Why? Well, not because there is a direct connection between the services that they currently provide and the financial services that are offered in those markets, but because they would have access to financial data, which combined with other types of data can be extremely valuable from the perspective of advertisers. In that context, some of these platforms may be able to enter and provide very heavy cross-subsidies in order to acquire relevant positions and even possibly monopolize those adjacent markets in order to collect data. And this was the nature or the theory of harm underlying, for example, the Google Android case in the European Commission. The story was Google enters mobile operating systems and offers those mobile operating systems very cheaply. Why? In order to collect location data that it can then monetize in its search platform. In a way that actually makes it very difficult for search engine competitors to displace Google's position. So a data-driven platform may enter other markets and envelop these other markets, offering its products and services very cheaply in order to collect data that can monetize in its original platform. Now, competitors find it extremely complicated to respond to such a strategy. If you have somebody that enters into your product market and offers the products and services that you offer for free, it's hard for you to respond without losing money. That other competitor, however, is able to do so because the data that it collects in your market is going to be monetized elsewhere. The problem here, the harm here, is not only the monopolization of the target markets, being the market for mobile operating systems of the market for financial services. The harm is also related to the entrenchment of the dominant position of the market power in the original market, say search, say social networks, say any of the other platform markets that we typically refer to. Consolidation of market power that then entrenches dominance and leads to the continuation of this strategy forever and ever. That's the platform envelopment strategy. And that strategy is possible, and with this I conclude, because platforms often tie the data that they obtain from different platforms, and they do so through their privacy policies. Very often when we read a privacy policy, if we read it, we will realize that what we are being asked is not just to grant permission for the collection of data in the particular platform for which we are, reading that privacy policy and trying to create an account, but that privacy policy actually allows the platform to collect and combine data from all its platforms and services, creating, therefore, some form of portfolio power or conglomerate power at the platform level. Privacy policies are therefore tied. You agree to a privacy policy to use, say, a social network, you end up giving permission not only to collect data from that social network, but from all other social networks that are part of the same company, and oftentimes also from third-party sites.
and you're given permission to combine all that data to create super profiles that can then be used for targeted advertising. The issue, therefore, underlying these platform envelopment strategies is the issue of data bundling. And that is why, given this theory of harm and the remedies associated or implied by the theory of harm have to go into one or two directions. Well, actually, you could say even three directions. One, you could prohibit the creation of those conglomerates and the entry of platforms into adjacent markets. I don't think that it's a clever idea, and for reasons that we can discuss later, I think that it would be counter to economic efficiency. But you could do two other things that, on the contrary, may be better ideas and enhance competition. One is to force some, or to impose on companies, platforms with market power, so-called gatekeepers, the idea that they have to unbundle the data, except if they get consent under very strict conditions. Or, even more pro-competitive, if you ensure that those platforms share the data so that you generate some form of interoperability across platforms. Those remedies are capable of mitigating the harm that platform envelopment through data-driven strategies and privacy policy tying can generate, and may be capable also not only of protecting competition in those adjacent markets, but as I mentioned before, actually encouraging competition also in the markets that were or have been dominated by platforms, but certain platforms, for a very long period of time. Let me stop here, and looking forward to your comments and further discussion. Great. Muito obrigado, Jorge. Você traz um ponto muito interessante que, quando eu estava ouvindo, eu queria ver o que o Diogo e a Paula acham, mas é que, de um lado, você tem, né, de fato, esse movimento que ele pode ser, né, ele pode gerar, né, um problema no longo prazo, mas que, ao mesmo tempo, ele se inicia com um movimento de geração de mais concorrência, né, nesse mercado adjacente. Então, eu acho que é muito sensível, né, você fazer uma análise dessa, porque você tem que, primeiro, né, você tem que olhar no longo prazo, né, e tomar uma decisão se você impede o nascimento da concorrência, da nova concorrência, naquele mercado adjacente ou não, que é objeto dessa expansão. E de outro lado, que aí eu acho que é mais importante ainda, é claro que a gente está falando de condutas unilaterais, mas eu acho que esses movimentos potenciais, eles precisam ser levados em consideração em movimentos, talvez, de concentração nesses mercados adjacentes, que talvez eles sejam, de fato, uma resposta ou um movimento, né, já de defesa por conta desse risco dessa entrada aí de um player que vem com um diferencial competitivo, né, por conta das forças que eles trazem de outros mercados. Então, acho que isso para mim, é claro que a gente acaba mesclando aqui, né, a conduta unilateral com a análise de concentração, mas eu acho que a gente não tem como falar. Eu acho que na sua fala você coloca, Paula, que mais e mais, acho que essa visão holística, né, da dinâmica competitiva do mercado e como que esse mercado vai ficar lá na frente, ele se faz muito mais importante do que uma análise mais pontual. Mas eu vou pedir para a Paula, se você puder, enfim, reagir aí o que o Jorge falou, depois o Diogo também quiser comentar. Não, essa fala do Jorge eu achei muito interessante, eu acho que ainda é um tema pouco explorado, e me remeteu a algumas coisas que eu tenho lido sobre os frenemies, né? Que é justamente esse relacionamento simbiótico. Então, você tem o ecossistema, obviamente, ele tem uma necessidade de ser atrativo, então ele abre parcialmente o seu sistema para que, eu vou usar um exemplo aqui mais fácil, aplicativos, por exemplo, se instalem.
E esses aplicativos, eles são atrativos para o ecossistema por dois motivos. Primeiro, porque ele atrai o consumidor, né? Quanto mais aplicativo, quanto mais diverso o seu ecossistema, mais atrativo ele é, mais importante ele se torna naquele mercado. Por outro lado, é justamente do ponto de vista do orquestrador do ecossistema, ele é uma nova forma de coletar dados, porque se você pensar, o orquestrador do ecossistema, ele tá coletando dados não só pelo seu próprio, suas próprias vias de coletar dado, mas também por meio de todos os entes que fazem parte do seu ecossistema. E ele vai ter uma visão muito mais ampla, né, dos dados que estão sendo coletados e das tendências gerais que estão acontecendo. E recentemente eu estava lendo uma opinião, um artigo sobre o caso do Google e do Uber, em que o Google agora está entrando no mercado de self-driving cars, né, de veículos autônomos. Obrigada. E todo o debate era como o Uber, ele era, na verdade, um parceiro do Google. O Google, na verdade, foi um dos primeiros investidores no Uber, aportou vários milhões de dólares no Uber. O Google usava o Uber também para melhorar o Google Maps e conseguir muitos dados. E agora, recentemente, o Uber começou a ver, ou melhor, o Google começou a ver o Uber, porque o Uber também está entrando no mercado de carros autônomos como um concorrente. Evidentemente, o Uber não concorre com o Google no seu mercado de origem, né, de search. Mas ele é um concorrente importante num complemento do ecossistema. Então, a reação do Google foi lançar um projeto de desenvolvimento de carros autônomos, e o seu principal parceiro que o Google anunciou foi o Lyft, que é o concorrente direto do Uber, embora o Google seja um dos primeiros investidores no Uber. Então, isso tudo para ilustrar um pouco essa questão do frenemy, e em que dentro do ecossistema, mesmo aquelas empresas que podem parecer ter uma relação simbiótica, que são importantes uma para a outra, eventualmente em mercados complementares elas podem vir a se tornarem inimigas, né, e rivais. Agora, isso para mim talvez seja mais importante, e o tema que o Jorge está falando sobre platform development talvez seja mais importante do que a gente olhar para killer acquisitions, porque como você mesmo disse, muitas vezes esses startups, essas ventures, elas são feitas para serem adquiridas. São pessoas que não querem gerir um negócio, elas querem inventar uma tecnologia, vender para alguém que vai, por sua vez, escalar aquele negócio. Então, acho que talvez o Antitrust esteja olhando para o problema menos importante. Não, eu concordo, acho que esse é um ponto. Diogo, eu vou só... O Jorge, eu sei que ele tem um horário, então talvez eu vou pedir só para o Jorge, se ele quiser comentar a fala da Paula, acho que seria interessante, e aí depois o Diogo comenta em cima do Jorge, já que o Jorge tem um hard stop daqui a pouco. Well, thank you so much. Yes, I'm here in London, and I need to rush in a few minutes. So thank you for that. So yes, I had a couple of comments. I mean, one important comment is, when I mention platform development, I think that we need to be aware that different platforms have different business models, and what works for some doesn't work for others. So there are different ecosystems, using the terminology that Paola was mentioning before. Some ecosystems are fundamentally data-driven, and what they do is that they monetize data. Those competitors don't sell, or those platforms are not really interested in selling anything concrete. What they are interested in is in collecting data and then monetizing the data. That's perfectly legitimate, but it's an important consideration to keep in mind, because that means that they may enter other markets as disruptors, offering products for free or even at below cost prices, or significantly negative prices, even in inducing consumption in order to collect data. Their entry is to be welcome, but at the same time, we need to be careful, because those disruptions may generate, they may lead to the monopolization of markets, and in the long run produce negative effects. Other platforms use data for very different reasons.
they use platforms just to entice consumers to buy their products. That's, for example, the instance of Amazon. Yeah, it may make some money in advertising, but the primary goal of its advertising policies is to promote sales in its platform. Those are very different kind of animals, if you wish, and they have to be analyzed very differently. And when we think about acquisitions, then we also need to take into account all those differences, because there may be acquisitions which only purpose is to, acquire potential competitors. But there may be acquisitions that what they try to do is actually to enhance the products that are offered by the platforms, because there are complementarities. And as Paula was mentioning, some people develop complements to platforms because they want to sell them to the platforms. And the problem that I think that we have is that when we observe a transaction, it's typically very difficult to understand whether the two platforms in question are complementers or they're offering substitutes, and whether they may be complementers today, but they can turn into substitutes tomorrow. And that's a very hard kind of exercise. And as you can expect with very hard problems, you have people on both sides of the equation trying to provide simple answers. Some people say, okay, laissez-faire, nothing to do, because our concern is type 1 errors. And now there is a new bunch of people that say, no, it's all very clear. We need to kill all these transactions. The only thing that matters are type 2 errors, and so on and so forth. Look, I'm old enough to understand that, the two positions are utterly wrong. You shouldn't tolerate every single merger, and you shouldn't prohibit all of them. And, I think that one has to be a little bit less passionate and more analytical and consider, the actual characteristics of the case at hand. I will conclude by pointing to a very interesting paper developed by the Nobel Prize winner Jean Tirole and his co-author Patrick Ray, talking about price caps. And they provide a mechanism, an alternative to mergers, which is the agreements between potential complementers about setting price caps, which could achieve some of the efficiencies in terms of the elimination of double marginalization of some of these mergers between complementers without raising the sort of problems that mergers between substitutes generate. Now, that may not be the alternative in every single case, but I think that what we ought to do, both lawyers and economists, is to think more about the issue and develop tools that allow us to distinguish between potentially problematic mergers and potentially positive mergers, as opposed to becoming fundamentalists in one direction or the other. Fundamentalism is good for religion, is not good for economics. And I don't think it's good for the law. Perfect. Jorge, tem uma pergunta no chat que é endereçada a você. Se você quiser já emendar nela e aí o Diogo comenta tudo de uma vez. Right. There is a certain inevitability in this platform environment. If you have a platform that has more sides than other platforms, because, for example, is offering a mobile operating system, and that's a platform between developers and users. But on top of that, you have the advertisers. So you have three sides, whereas your competitors have only two sides. Then the three-sided platform is very likely to succeed and win. So what you need to do if you want to ensure that there is a level playing field going forward is either prohibiting entry, but I don't like it because, as Marcio was saying at the beginning, there is also something positive in allowing those entrants to come into established markets and enhance competition, or facilitate interoperability. And that's what I like. I like the idea of data sharing. Again, it's not easy, and one needs to think carefully about that. But I think that the idea of data sharing may be the way forward, so that eventually we allow different players to have exactly the same ability to compete on a level playing field. Muito obrigado.
E eu peço desculpas a todos que eu já não estou mais acostumado com essa questão, então ninguém soube qual era a pergunta, né? A Paula me chamou a atenção aqui, eu estou achando que todo mundo está olhando a tela junto comigo, então peço desculpas. Mas foi ótimo, Jorge. Diogo, você quer comentar um pouco? Brevemente. Me escutam, gente? Sim. Obrigado. Olha, eu acho que aqui vale uma nota rápida, não porque a Paula e o Jorge e o Márcio precisem desse esclarecimento, mas porque talvez valha a pena para quem está se aproximando mais agora do tema das plataformas digitais. O que eu queria era fazer uma breve discussão sobre a centralidade desse conceito de ecossistema, que é um conceito com o qual, de resto, a conselheira Paula tem trabalhado, pesquisado, tem produzido, enfim, mas vale a pena porque ele permite compreender, em especial, a noção de orquestração, né, de uma empresa que orquestra este ecossistema, vários desses problemas já referidos aqui, o problema dos mercados adjacentes, trazidos pelo Jorge. Eu queria só pontuar o seguinte, né, qual é a diferença entre plataforma digital e ecossistema digital, e por que essa diferença importa, né? Plataformas são, de um lado, comumente descritas como estruturas de múltiplos lados que conectam diferentes grupos de usuários. Ecossistemas são ainda mais complexos e surgem a partir das múltiplas interações entre os componentes de um sistema que eles próprios são frequentemente estruturados como plataformas, e esses ecossistemas se formam a partir de relações de complementaridade, daí porque a ideia de mercados adjacentes, não necessariamente capturável pelas análises antitrustes mais offline tradicionais, são tão importantes. Em alguns casos, essas relações são de complementaridade, em outros casos são de colaboração entre os componentes do ecossistema. Então, a metáfora que caracteriza o ecossistema digital é o recife de corais que atrai uma variada forma de vida subaquática, diferentes bichos e peixes, né, para pensar numa barreira de corais, e esses animais que se alimentam dessa barreira de corais são, no mundo real, consumidores, vendedores, anunciantes, desenvolvedores de software, de aplicativos, fabricantes de acessórios e outros. Nesse sentido, o ecossistema é um conceito que ilumina melhor o ambiente no qual as plataformas digitais interagem entre si com esses bichos, entre aspas, do ecossistema, e também com empresas que compõem os mercados adjacentes, e isto requer um olhar que, mais uma vez, vai além do conceito clássico de mercado relevante, né? Isso porque os ecossistemas digitais são definidos como ambientes econômicos integrados complexos, nos quais os seus componentes são atores identificados e analisados em relação às suas relações dinâmicas, interdependentes ou conglomeradas, né? Então, esses mercados digitais que se organizam na forma de ecossistemas, muitas vezes têm no seu centro de poder uma empresa que desempenha uma função de orquestração. Essa empresa, em geral, é chamada de gatekeeper, né? Então, era só para contextualizar um pouquinho do ponto de vista mais conceitual, o que é plataforma, o que é ecossistema, porque só quando a gente entende isso, não é autoevidente, estes problemas de segunda ordem, mas não menos simples e não menos potencialmente danosos, aparecem. Então, demorei um pouquinho eu também para entender o que era um ecossistema digital. É difícil visualizar. Mas quando você olha para esta rede improvável, mas que tem lógica econômica de interação complementar ou cooperativa, e você vê, puxa, para isso, um conceito mais usual de mercado relevante deixa algo de fora. E aí entram os erros tipo 1 e tipo 2, mencionados há pouco. Deixar coisas que deveriam estar dentro fora ou pegar para dentro coisas que deveriam estar fora. Então, eu acho que isso traz de volta um argumento plausível, não para demonstrar por A mais B que a gente precisa de novas teorias do dano como um fetiche, não é? É para dizer, olha, o antitrust
o antitrust precisa se revisitar. Eu não gosto muito quando as pessoas inventam rótulos fancy, do tipo antitrust hipster e 4.0, 3.0, 2.0, sei lá quanto. Eu acho que tem um pouco de fantasia nisso, né? Eu estou falando do antitrust de sempre, mas mesmo o antitrust de sempre precisa de calibragem, precisa de sofisticação analítica, e é por isso que eu acho que as teorias do dano, que são ferramentas flexíveis, que podem melhorar a jurisprudência e os testes que um tribunal aplicam, são tão importantes, e eu, repito, não vejo por que seria ruim ter mais teorias do dano do que as que já existem. Obrigado. Ótimo, Diogo. Eu vou perguntar para a plateia aqui se alguém quer fazer alguma pergunta. Gabriel, acho que você teria que vir aqui, Gabriel, por favor. Boa tarde já a todos. Não, rapidinho, eu queria pegar e cumprimentar a todos. Diogo, faz tempo que eu não vejo, mas pegar justamente essa fala final dele e inicial também, alguns comentários que foram feitos, no sentido de fazer duas ponderações. Primeiro, eu não escutei aqui em nenhum momento a gente falar de teoria da precaução. E quando a gente está falando de teoria do dano em português, na verdade a gente não está em busca do damage, a gente está em busca do harm. E eu acho que isso é muito importante, sobretudo em ecossistemas, questões de plataforma, porque a gente no antitrust está em busca do quê? De evitar um mal maior. Quer dizer, a busca de evitar o dano no sentido do potencial dano à concorrência. A gente não precisa do efetivo dano do direito civil para buscar indenização. Então, responsabilidade e dano são coisas completamente diferentes, mas que no antitrust são fundamentais. Então, muitas vezes a gente, em português, né, quando o Diogo falou assim, teoria dos danos, está certo, a gente não vai encontrar nada em português, porque, na verdade, aqui, teoria do dano é dano efetivo, né? É dano indenizável. No antitrust, a gente está, principalmente no âmbito de plataformas, o tempo todo em busca de algo que é o harm, né? É o potencial. Então, acho que isso é muito importante, porque me leva ao segundo comentário que eu queria que vocês comentassem também, que é a ideia de racionalidade. A gente está a todo momento falando em busca de questões analíticas para desenvolver a teoria do dano, mas me parece que em setores como de plataformas, enfim, esses mercados novos, uma primeira pergunta, que é clássica também, concordo 100% com o Diogo, essa coisa fancy não é muito interessante, eu gosto mais da tradição, vamos fazer algumas perguntas clássicas. O ato tem racionalidade? Porque se tem poder de mercado e não tem racionalidade, bom, eu que sou mineiro, boa coisa não deve ser, né? Mas, enfim, mas eu acho que esse é um ponto também importante, tá? Mas, enfim, comentar essas duas questões, porque no português a teoria da precaução e o antitrust é puramente teoria da precaução. Né? E o harm, ele pode estar, o dano pode estar maquiando um pouco essa ideia, que eu acho que é muito retórica, de não tem dano, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, se não tem dano, não intervém porra nenhuma. Né? Se tem poder de mercado e está com a coisa ali incerta, a gente aplica a teoria da precaução. Obrigado. Tá ótimo. Obrigado, Gabriel. Jorge, você gostaria de endereçar antes de você sair? Já que você tem 4 minutos. I think that the principle of precaution is always a good one to follow. First, do no harm. I think it's important to be cautious and intervene when one has a clear idea of what is trying to achieve. And that's why we have theories of harm, so that we have a link between a conduct that we find problematic and its potential effects, so that we can design remedies appropriately. So I'm all in favor of being careful and balance type 1 and type 2 errors. It may sound now old-fashioned. It may not be in line with the spirit of the 140 characters of Twitter. It may not be consistent with the acceleration of social life that we live. But look, I think my experience tells me that that approach is the right approach. Thank you. Paula? Obrigada.
Bom, comentando aqui o que o Gabriel falou, eu acho que ele tem toda a razão. Eu queria também, antes de comentar o que o Gabriel falou, eu queria só agradecer, Jorge, agradecer ao Diogo por ter feito esse esclarecimento teórico, né? Certamente o fez de forma muito mais eloquente que eu faria. E aí eu vou aproveitar esse momento para fazer um plug aqui, que na verdade eu e o Nicolas Ingales da FGV do Rio estamos organizando um livro sobre direito antitruste aplicado a ecossistemas, que deve sair em breve. E o Diogo e a Beatriz Kira estão justamente escrevendo o capítulo sobre teorias do dano. Então, muito do que a gente está discutindo aqui hoje sobre teoria de dano do ecossistema vai estar nesse livro, no capítulo do Diogo. E eu concordo com muito do que foi dito, eu concordo com as ponderações feitas pelo Jorge do antitruste clássico, e eu acho que isso vem também na fala do Gabriel, sempre muito enfático, de que temos que olhar para a racionalidade. E aí a gente tinha, eu não sei se a gente ainda vai falar de self-preferencing ou não, talvez a gente não tenha tempo, né? Mas, enfim, 8 minutos. Uma coisa que eu ia comentar nessa outra parte da apresentação, mas já que a gente não vai ter tempo, eu vou aproveitar para falar agora, e que eu acho que comunica com o que o Gabriel falou, que teoria do dano é uma coisa, teste concorrencial é outro. Então, a gente tem uma teoria do dano. A teoria do dano é uma hipótese, é uma proposição, é uma ferramenta analítica, mas aí o julgador tem que desenvolver um teste para saber se aquela teoria do dano, naquele caso concreto, ele de fato tem efeitos. E aí, resgatando, por causa dessa palestra, eu fui reler o meu voto em Google Shopping, né? E aí eu estava vendo aqui que, por exemplo, no caso do Google Shopping de self-preferencing, eu expus a teoria do dano. Então a teoria do dano seria que haveria o Google alavanca a posição dominante no mercado upstream para a unidade tal, retirando a viabilidade e a relevância dos demais sites de comparação de preço. De modo que eles perdem o tráfego e assim a massa crítica necessária para concorrer efetivamente. Então tá, essa é a teoria do dano. Isso é uma coisa. Para verificar se isso de fato ocorre, o antitruste tem que percorrer o teste analítico, o teste, no caso concreto, que é feito em todo o caso antitruste. E aí, qual é esse teste? É o teste nos passos da regra da razão. E aí, de novo, é uma questão de tradução. Regra da razão, a gente está procurando saber qual. Então, verificar o agente possui dominante no mercado upstream, verificar se ele de fato fez aquilo que está proposto na teoria de dano, né? E verificar se existe uma justificativa econômica legítima. E aí isso volta para aquele antitruste ordoliberal, né? Estamos falando de competition on the merits versus um naked restraint. A racionalidade por trás da conduta, e aí volta, a gente está falando de teoria do dano, a gente está falando de novas teorias do dano, mercados digitais, não sei o quê, mas a gente tem que voltar para um antitruste clássico. A racionalidade, isso aqui é concorrência no mérito, ou isso aqui é um ato exclusionário. Self-preferencing, por exemplo, que é algo que a gente ia comentar, não vai dar tempo, self-preferencing por sua própria natureza, uma conduta exclusionária. Isso significa que ela é anticompetitiva? Não necessariamente. Depende, justamente, a racionalidade, a justificativa econômica, ela tem um efeito de fato, excluir um rival, e mais, essa exclusão desse rival afeta o bem-estar do consumidor? Quem é que está sendo excluído? É apenas um rival ou é uma série de concorrentes que depois não poderão concorrer no mercado e o mercado vai se fechar? Então, eu concordo com o que o Gabriel falou, né, a gente olhar para a racionalidade das condutas, e aí não só em condutas unilaterais, mas também em atos de concentração, em mercados digitais. A gente tem que olhar qual é a racionalidade daquele ato de concentração. E lembrar sempre de aplicar a teoria da precaução, concordo. Ótimo, Diogo. Não tenho muito o que agregar, Márcio, mas obrigado pela palavra. Eu só quero dizer que eu agradeço o Gabriel, a quem eu cumprimento depois de realmente muito tempo. Que bom te ver. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Estou totalmente de acordo. Damage e harm são coisas bem diferentes, seja em inglês, seja em português, no nosso direito civil e concorrencial. Nós estamos falando de potencial e não de dano efetivo, indenizável, de forma materializada.
Eu concordo com isso e concordo também com a importância de compreender algo que é muito basal, né, que quando a discussão começa a ficar complicada demais, às vezes a gente esquece que é tão basal, que é entender qual é a racionalidade do agente, que tipo de estratégia está por trás daquilo, se tem bom senso, se tem razoabilidade naquilo ou não, assim como a ideia de precaução ou de prevenção, tal como o Gabriel também suscitou há pouco. Então, e também concordando muito com o que a conselheira Paula disse, a coisa passa por um jeito metodologicamente embasado e procedimentalmente consistente, que respeita a segurança jurídica, de decidir. Né? Precisa ter uma teoria, a teoria precisa ser conhecida por quem quer que seja, em especial pelos agentes de mercado. O conselheiro ou a conselheira do CAD tem que ter um teste, esse teste também é um teste racional. Feitas as coisas assim, em termos razoavelmente objetivos, claro que tem muito factual, tem muito de previsão ou de tentativa de olhar para o futuro, mas dá para fazer um debate bastante consistente e organizado e tomar decisões muito racionais assim, né? Então, teorias do dano, de novo, ajudam e não atrapalham. Eu só estou, enfim, repetindo o que já foi dito para dizer que eu estou com vocês nesse aspecto também. Legal. E obrigado, Paula, pelo convite de escrever no seu livro com a Beatriz Kira. Obrigadão. Diogo, tem uma pergunta aqui para você no Q&A. Dessa vez eu vou ler, para todo mundo saber qual é. Se você puder respondê-la, eu vou ler aqui na literalidade, que aí não tem, todo mundo vai estar na mesma página. Então, a pergunta para você é a seguinte, Diogo: faz sentido equiparar um aumento de coleta de dados com um aumento de preços do ponto de vista da teoria do dano? O aumento de preços só é sustentável se a empresa tem poder de mercado, mas o grau de extensão da coleta de dados por um serviço digital não tem qualquer relação com o seu poder de mercado. Mesmo um app, plataforma, jogo recém-lançado pode pedir autorização do usuário para coletar um grau bastante elevado de dados. E como medir o que seria uma coleta de dados excessiva? A pergunta é direcionada a você, Diogo. Falo já? Por favor. Tá. Olha, adorei essa pergunta, extremamente instigante e difícil de responder. Eu conheço a metodologia pela qual se mede o que é além do razoável em termos de coleta de dados. Certas coisas a gente consegue intuir que são desnecessárias, né? Se você quer usar a plataforma digital alheia, nem todas as informações que você é obrigado ou pode vir a ser obrigado a fornecer são imprescindíveis. Mais do que aquilo que é razoável pode ser considerado excessivo. É evidente que isso é uma regra de bolso muito geral, mas eu quero voltar um pouquinho para o começo dessa pergunta, né, que é excelente, de novo, porque, para mim, essa pergunta mostra justamente, joga água no moinho, no sentido de mostrar justamente como, por ser muito diferente de um aumento de preço praticado por quem quer que tenha poder de mercado, a coleta de dados que possa vir a ser considerada excessiva precisa de uma lente especial. Ela não é igual a subir preço para exercer poder de mercado. Ela é um jeito diferente de monetizar a plataforma, muito difícil de capturar, seja do ponto de vista do usuário da plataforma, seja do ponto de vista da autoridade antitrust, mas como nós sabemos e intuímos como leigos que usamos plataformas digitais, gera muito dinheiro, né? Monetiza muito. Então, a pergunta que eu faria como resposta a essa se a gente não tiver um método ou uma teoria do dano, ou ambas as coisas, e um teste decorrente para olhar a coleta de dado, né, isto ficaria de fora. Então, eu não estou querendo equiparar aumento de preço com coleta excessiva de dados, só estou dizendo que ambos são formas de maximizar a receita da plataforma. Né? Só que um tem uma teoria do dano ou um referencial analítico e metodológico conhecido, que é o antitrust neoclássico, a microeconomia. O outro ainda não tem. Né? A gente precisa de um referencial analítico consistente para este outro, e não é improvável
né, que surjam casos, né, sabe lá quais, mas enfim, que a gente descubra que, ao invés de subir preços, se é que aparece um preço nesse caso, determinado agente econômico pode estar coletando mais dados do que precisaria para monetizar indiretamente a sua plataforma. Isso pode ser ruim para o consumidor, né? E aí tem uma discussão lateral, mas muito importante, sobre a interface de coordenação institucional entre CAD e Autoridade de Proteção de Dados, e por aí vai, todo o universo de relações de coordenação institucional regulatória, mas é por esta razão, porque existe diferença de forma, diferença de incidência de tecnologia entre um caso e outro, mas eu vejo ambos, aumento de preço e coleta de dados excessiva, como parte de uma mesma estratégia de maximização e, portanto, isso requer algo que se assemelha a uma nova teoria do dano, também no caso da coleta excessiva de dados. Ótimo. Obrigado, Diogo. Paula, você quer... Só um comentário rápido. Eu achei a pergunta excelente também, mas eu acho que isso demonstra como a gente precisa se... E aqui eu vou falar algo que depois o conselheiro Braido vai brigar comigo, mas a gente precisa se desapegar um pouco da microeconomia tradicional nesse segmento específico. Do mesmo jeito que todos nós, advogados antitruste, economistas antitruste, aprendemos e estudamos os livros, textos de microeconomia, agora a gente precisa estudar os artigos que falam sobre organização industrial de plataformas, de ecossistemas, do mercado digital, porque não são a mesma forma de competir, não é a mesma forma de monetizar. Então, não adianta você querer tentar fazer um paralelo entre o dado é o novo preço, ou, enfim, você tem que entender de que forma que aquilo é importante dentro daquele sistema. Perfeito. Tem uma última pergunta aqui. Pergunta. O Lauro tem direito. Na realidade, o Diogo antecipou um pouco a resposta. Quando nós analisamos a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem na lei o princípio da necessidade, ou seja, eu só posso coletar aqueles dados necessários à prestação daquele serviço a que eu estou me prestando, né? E a ANPD, ao que eu saiba, está trabalhando e soltando aí as normas a respeito dessas infrações. Então, a pergunta que eu ia fazer é exatamente essa. Vocês veem alguma incompatibilidade, vamos dizer assim, se eu estou cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados em função das normas da ANPD, eu poderia estar oferecendo ou praticando uma conduta anticoncorrencial nessa coleta excessiva de dados? O ponto eu sei que ainda é muito teórico, mas nós podemos ter aí um conflito de interpretações sobre a mesma conduta, e isso sempre me preocupou desde a edição da LGPD. O Diogo comentou rapidamente isso, não sei se vocês têm mais algum comentário a fazer, mas era esse o ponto que me chama a atenção. Obrigado. Legal, Lauro. E eu acho que só para complementar, eu acho que na sua fala, Diogo, eu também fico com uma dúvida, um pensamento, que aonde que você traça, né? Acho que, enfim, o Gabriel falou ali de teoria da precaução, mas aonde que você traça essa linha, né, do que é de fato um problema sob a ótica antitruste na coleta de dados em si? Bem, assim, é um problema eu coletar muito dado e aumentar o resultado ou a remuneração da minha, né, da minha plataforma por si só? Então, acho que talvez a questão seja endereçada em outra esfera, né, antes de se chegar ou exigir uma intervenção antitruste. Mas acho que, não sei se você tem alguma coisa para comentar aí no ponto que o Lauro fez, ou se já estava respondido ou não. Você está falando comigo, né, Márcio? Sim. Ou não? Olha, eu concordo com essa hipótese que o Lauro muito interessantemente trouxe. Ela é teórica, mas ela não é tão implausível. E acho que, vou falar o óbvio, né? Vamos ouvir em seguida a Paula, certamente trará complementos mais interessantes, mas me parece que o óbvio precisa ter coordenação institucional substantiva e dialógica
entre a autoridade de dado e a autoridade antitrust, e é possível, sim, que haja circunstâncias específicas nas quais o que é razoável para um não seja razoável para outro. Isso faz parte do jogo das missões institucionais de cada órgão, de cada instância decisória. E aí, né, a gente conhece esse jogo, né? Às vezes o Banco Central permite uma coisa, o CAD não, às vezes a Anatel faz isso e o CAD não, às vezes é o vice-versa, é o verso e vice. Mas isso, né, são os microsistemas regulatórios e de defesa da concorrência interagindo com certas fissuras e todo o sistema. É possível coordenar isso, mas concordando aí com o Lauro, não é implausível que situações como essas aconteçam, né? Muitas vezes o que não é excessivo para a autoridade de dado pode ser revelado excessivo para a autoridade antitrust. Talvez o oposto possa acontecer também, e aí é preciso equacionar de algum jeito as interpretações, e no limite, uma determinada interpretação antitrust vai se conflitar com a interpretação da autoridade de dado, né? E algum ajuste, algum tipo de equacionamento precisa ser feito, como já aconteceu às vezes, né? É difícil discutir isso num plano abstrato e teórico, mas eu concordo com o Lauro Celidônio que não é improvável que isso venha acontecer, né? Mas eu acho que a gente tem as condições e regulatórias para lidar com isso sem causar uma implosão sistêmica e sem gerar uma circunstância de perplexidade e de insegurança jurídica. Tá ótimo. Bom, Paulo, não sei se você quer fazer um último comentário, já que nós estamos aqui segurando as pessoas para o almoço. Muito rápido. A gente podia passar um pouquinho, né, já que a gente começou. Todo mundo ficou no coffee break muito tempo, Exato. então está todo mundo alimentado. Não, Laura, eu achei muito interessante sua pergunta, sua ponderação, mas tem uma outra coisa na LGPD que me preocupa em relação ao CAD, que é a questão da anonimização, né? Porque a partir do momento que os dados são anonimizados, em tese a LGPD perde um pouco da sua importância e as condutas não estão mais abarcadas pela LGPD. E para fins do direito à concorrência, e para a concorrência em si, o fato do dado ser pessoal é menos importante do que você ter um conjunto de dados muito vasto, muito variado, em que você não necessariamente precisa saber o nome e o CPF de onde vem aquele dado, mas você precisa ter macro marcadores, né? Região, quanto ganha, etc., para você poder monetizar aquilo. Mas você pode agrupar essas pessoas em super profiles, como disse o Jorge, e não necessariamente você precisa do dado da pessoa específica. Então, o que me preocupa é justamente o CAD usar a LGPD como uma bengala, sendo que a LGPD não necessariamente vai cobrir todas as hipóteses em que o dado é competitivamente relevante. Bom, muito bem. Se ninguém tiver mais perguntas, eu vou encerrar aqui agradecendo. A Paula, muito obrigado. O Diogo, muito obrigado. O Jorge, já agradeci aqui pelo chat. E obrigado a todos vocês aí que, enfim, ficaram com a gente. Eu vou terminar agora porque tem uma placa aqui na frente que é tempo esgotado e um fogo pegando. Então é melhor a gente parar.